Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Presta bastante atenção que Deus vai falar com você poderosamente. Diz assim, isso mesmo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Peça para que o Senhor fale com você, que traga revelação dessa mensagem. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, nesta hora. Pedimos, ó Pai, um espírito, um coração alinhado, aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra. Traz revelação, Senhor, dessa grande verdade, do sacerdócio universal de todos os crentes, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora, por olhos abertos, por corações abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa palavra é: somos todos sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, qual que é a maior necessidade da igreja hoje? Qual é a maior necessidade que uma igreja tem? Não só a nossa, mas todas as igrejas, cristãs. Qual é a maior necessidade? Eu creio que não é uma necessidade de mais conhecimento. Eu creio que não é mais uma necessidade de programas, de mais programas, ou de mais estratégias. Mas eu creio firmemente que o que a igreja precisa mais é da poderosa presença de Deus. Quando a gente olha em todos os avivamentos da igreja, havia esse elemento, pastora Deise, ali manifestado, a forte presença de Deus. De tal maneira que as pessoas que passavam na rua eram atraídas para aquele local, porque elas percebiam, elas sentiam a presença de Deus. E eu creio, que nós experimentaremos isso de maneira mais palpável. Os nossos cultos serão ainda mais cheios da presença de Deus. As pessoas chegarão aí e sentirão um toque do Senhor logo ao entrar na porta, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus, porque onde tem a presença de Deus, irmãos, vidas são transformadas. Sabe, o impossível acontece. O coração endurecido, ele amolece. Tem vários exemplos na história da igreja, na Bíblia. As pessoas, nos grandes avivamentos, as pessoas passavam e aquelas pessoas que tinham um coração duro se arrependiam dos seus pecados, se convertiam ao Senhor sem ninguém falar nada. Tudo por causa da poderosa presença de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, então, uma igreja que tem a presença viva de Deus, ela deixa de ser, meus irmãos, simplesmente um evento. Ela passa a ser uma brasa viva, um fogo, uma fogueira viva no meio da sociedade. Mas a pergunta essencial a fazermos é: como experimentamos a presença manifesta de Deus? Quando eu falo presença manifesta, é aquela presença que você sente mesmo, que você percebe ela. Então, como experimentamos essa presença? Uma pergunta chave. Se é a coisa mais importante, Luiz, como que a gente faz para ter essa presença no nosso meio aqui da Videira Caruaru? Quantos querem saber? Digam amém. Amém. Diga: eu quero saber, Luiz. Aleluia. Então, se nós olharmos para as Escrituras, para a Bíblia, nós vamos ver ali, nós encontraremos 3 elementos essenciais para que a presença de Deus se manifeste. Quantos elementos? 3. E, na verdade, todas as religiões, elas têm também esses 3 elementos. Inclusive, no Velho Testamento a gente vê isso.
Qual que é o primeiro elemento? Diga, o templo. Esse é o primeiro elemento, é o lugar da habitação de Deus. Então, em todas as religiões, né, o templo é visto como um local onde os deuses habitam. E no Antigo Testamento não era diferente. Deus pediu que Moisés construísse o quê? O tabernáculo. Depois, com Salomão, construiu o templo, mas tinha uma casa, tinha um templo onde Deus habitava. Ali era o lugar da manifestação de Deus. Então diga, o primeiro elemento para a manifestação de Deus, diga, é o templo. Mas só o templo só não é suficiente. Qual que é o segundo elemento? É o sacrifício. Então, está lá o templo, mas você não ia experimentar a presença de Deus do nada. Você tinha que levar um sacrifício. Todas as religiões também têm os sacrifícios. Então, no Antigo Testamento, você levava lá uma oferta de acordo com a sua prosperidade, de acordo com a sua vida financeira. Se você era rico, você levava um novilho, né? Se você era pobre, você levava uma rolinha, um pombo, mas você tinha que oferecer um sacrifício para chegar lá, né? Um intermédio, um sacrifício limpo. Então, esse é o segundo elemento. Mas não só o sacrifício. Veja, a primeira coisa para a manifestação da presença de Deus é o quê? O templo. Segundo, só que se você chegasse lá, você não podia entrar no templo. Você não podia, você precisava de outro elemento. Qual era? Digo, o sacerdote. O sacerdote. Então, todas as religiões também, elas têm um sacerdote. O templo sozinho não é suficiente. O sacrifício sozinho não é suficiente. É preciso também de um sacerdote. Onde tem sacerdote, tem manifestação da presença manifestada de Deus. Aleluia. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que foram escolhidos por Deus, da tribo de Levi. Eles foram escolhidos para representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Ele ouvia, levava o povo a Deus e Deus ao povo, né? Na verdade, quem trazia Deus ao povo era o profeta, né? Ele ouvia de Deus para falar para o povo. Mas o sacerdote, ele fazia esse intermédio. Ele ajudava as pessoas. Ele ouvia. Ele levava a culpa das pessoas, né? Para que as pessoas fossem perdoadas ali por Deus. Mas só que tinha um porém. Se o sacerdote não tivesse puro, ele morria lá dentro da presença de Deus. E só podia entrar no templo, no lugar santo, o sacerdote. Mas no Santo dos Santos, que era onde estava a arca de Deus, representada pela presença manifesta de Deus, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, meus irmãos, nós vemos aqui esses três elementos para que a presença de Deus seja manifestada no nosso meio. Quais são os três elementos? O templo e o sacerdote. Amém. O sacerdote. Agora veja só que interessante, né? Veja, isso era no Antigo Testamento. E no Novo? Perceba que no Antigo Testamento esses três elementos eram separados. Nós temos aqui o templo, nós temos aqui o sacrifício e aqui nós temos o sacerdote. Esses três eram separados. Diga, mas algo extraordinário aconteceu. Olha só, no Novo Testamento não foi eliminado isso. Isso não foi, mas foi unido. É um só agora. Ele fundiu em um só. De tal maneira que a Bíblia diz no texto que nós lemos, coloca lá, Alessandro, por favor, 1 Pedro 2, 5. Olha só, preste atenção. Preste atenção, meus irmãos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado o quê? O templo. Segundo, para seres o quê? Olha aí, segundo elemento. E terceiro, a fim de ofereceres o quê? Terceiro elemento. Meus irmãos, meu corpo está todo arrepiado aqui. Nós temos tudo que precisamos para a presença manifesta de Deus. É o que, Luiz? É nós, como cristãos, entendermos essas três verdades. Primeira, que somos o templo. Segundo, que somos sacrifícios vivos diante de Deus. E terceiro, que somos sacerdote do Senhor. Oh, meus irmãos, como eu queria que toda a igreja estivesse aqui para ouvir essa verdade.
Deus tem tocado no meu coração, pastor, para a gente pregar uma série de palavras no domingo sobre isso. No domingo. Não é porque no jejum não vem todos, mas no domingo está todo mundo aqui para ouvir e a gente pregar na célula. Então, meus irmãos, a Bíblia diz isso. E isso muda tudo. Por quê? Agora nós somos o templo. Nós somos o templo. Diga, eu sou o templo de Deus. Você crê nisso? Como que eu sei que você crê ou não? Você muda seu comportamento quando entra por aquela porta? Se você muda, é um sinal de que você ainda não entendeu. Porque isso aqui não é o templo. Se lá fora você é uma coisa, aí chega aqui, não, estamos na casa de Deus. Meu irmão, você está completamente enganado. A casa é você, filho. A casa é você. Aponta para ele e diga, a casa é você. O templo é você. Oh, meus irmãos. Então, nós temos o primeiro elemento para termos a presença manifesta de Deus, que é o templo, que somos nós. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz o quê? Olha, não sabeis... 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois o quê, meus irmãos? E que o Espírito de Deus habita em vós. Próximo verso, 17. Diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é quem? Vós. É as paredes aqui que é sagrada? Quem que é sagrado? Você é sagrado, filho. Você é templo e morada do Espírito Santo. Oh, Senhor, traz essa luz. Traz essa revelação, Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele vai continuar no capítulo 6, Alessandro. 1 Coríntios 6, 15. 1 Coríntios 6, verso 15. Ele diz assim, ó. Não sabeis, de novo, ó, não sabeis que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Sabe, não sabeis. Então veja, o prédio, nós não somos templistas, meus irmãos. O prédio não é a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Muitas vezes nós queremos santificar o prédio, mas muitas vezes não santificamos o templo. Fala assim, fala Deus. A gente quer santificar o prédio, pastor. Amém. Irmão, presta atenção. Quando nós nos reunimos, sim, isso se torna a casa de Deus. Nós somos como pedras vivas. Mas uma vez que a gente sai, aqui é só um prédio. Amém? Então, sabe, meu querido, muitas vezes nós queremos santificar o prédio, limpar, deixar aquilo tudo bonito, arrumado, passar pano com ar-condicionado, mas muitas vezes não santificamos o templo real, que é você, filho. Você é templo e morada do Espírito Santo. Nós não somos templistas. E os irmãos precisam entender isso. Os crentes precisam entender isso, filho. Os irmãos da sua célula precisam entender isso. Nós não somos templistas. O prédio não é casa de Deus. Casa de Deus é você. É você, filho. Imagina a revelação. Irmãos, onde você chega, Deus chegou com você. Você está lá no trabalho. Quem está lá no trabalho? Deus. Por quê? Ele está dentro de você. Meu Deus do céu. Oh, Jesus amado e querido. Oh, Deus. Mas a Bíblia diz também que você é sacrifício vivo, né, diante de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. Verso 1, né? Perdão. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo Paulo, esse rogar aqui, ele está implorando, se ajoelhando, Beatriz. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês. Olha, eu rogo a vocês o que, Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, o que, Paulo? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga, eu sou sacrifício vivo de Deus. Aleluia.
Jesus é o sacrifício, obviamente, no Antigo Testamento, ele para o Novo. No Novo ele foi o sacrifício que se fez gente e se sacrificou por nós. E nós hoje somos salvos por crer nisso. Mas nós também oferecemos os nossos membros, o nosso corpo, por sacrifício vivo a Deus. Mas não só isso. A Bíblia diz também que nós somos sacerdotes. Veja isso, meus irmãos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim. Olha lá, olha só. Paz, eu acho que eu errei a referência. Coloca o capítulo 5, Alessandro, verso 9 e 10. Capítulo 5, verso 9 e 10. Vê se está certo. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus os constituístes o quê? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o que, meus irmãos? Sacerdote de Deus e de Cristo. E o que? Meu Deus do céu! Aleluia! E 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. O que é que diz? Olha só. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de poderdes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bata no peito assim, diga: eu sou sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Diga: eu sou templo, eu sou sacrifício e eu sou sacerdote do Senhor. Por isso, a presença de Deus é manifestada na minha vida. Oh, meus irmãos, imagina se aí toda a igreja entende isso, pastor. Está muito alto, pastor? Se quiser, é muito alto, eu mando baixar. Vou tirar aqui. Se nós entendermos isso, se cada irmão entender isso, que aqui não é o templo, que todos os irmãos entenderem isso, que somos o templo, somos sacrifício vivo e que somos sacerdote, meus irmãos, então o que é que precisa para a manifestação da presença de Deus? É nós entendermos isso. É nós quem manifestamos a presença de Deus, filho. Essa é a sua identidade, você carrega isso. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, traz essa revelação. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que esse era o propósito de Deus, pastor. Sempre foi o propósito de Deus, ter um reino de sacerdotes e não com sacerdotes. Preste atenção, o propósito de Deus não era ter um reino com sacerdotes, apenas alguns são, mas que todos sejam sacerdotes. Vamos ver isso. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus escolheu um povo para ele, os tirou do Egito. E olha qual que é o desejo de Deus para o pessoal que foi tirado do Egito. Povo que Deus escolheu através de Moisés ali. Olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, não tem nada do diabo, é do Senhor. E o que é que ele diz, meus irmãos? No próximo verso. Olha lá. E vós sereis o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus. E são estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Olha lá, olha lá. Vós me sereis reino com sacerdotes. Então o propósito de Deus era que todos eles fossem sacerdotes. Todos eles podiam se chegar diante de Deus. Todos pudessem ir para a presença de Deus. Esse é o propósito original de Deus. Um reino
de, não com. Não só os pastores, obreiros, profeta, apóstolo, reverendo. Não, filho. É um reino de sacerdotes. Não é com, não é apenas alguns. Você é sacerdote do Senhor. Mas o que a Bíblia diz? Que o povo rejeitou esse chamado, pastor. O povo rejeitou esse chamado de Deus para ser um reino de sacerdote. E diz a Bíblia, lá no próximo capítulo, Êxodo 20, verso 19, a Bíblia diz que quando Moisés foi para o monte, para Deus falar com ele, diz a Bíblia que os relâmpagos cortavam os céus, o chão tremia, né? A nuvem da glória de Deus estava ali, a glória de Deus se manifestou como nunca antes. Mas em vez das pessoas se aproximarem, olha o que é que elas disseram. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não... Meu Deus do céu. Eles preferiram, meus irmãos, um intermediário. Eles escolheram um homem no lugar de Deus. Veja que coisa impressionante, filho. Eles escolheram alguém para que eles pudessem depender de um líder, depender de sinais, sabe? Para depender de alguém. E será que muitas vezes, na maioria das igrejas, não é assim? Você conhece o crente vampiro? Aleluia, com toda reverência, Senhor, é tua igreja, teu corpo, tua noiva. Mas o crente vampiro é aquele... O que o vampiro faz? Então, o que é um crente que não entendeu o seu sacerdócio? Ele é um crente de banco. Sabe, ele só vem para receber. Aleluia, você vai receber, amém. Aí ele só vem sugar. Essa não é a vontade prioritária de Deus. Você sabia que na Bíblia não tem assistir culto? Vamos lá assistir o culto? Imagina, não tem isso, meu filho. Não existe assistir culto. Você não vem aqui simplesmente para sentar e assistir o culto. Não, você vem como sacerdote para adorar, para buscar, para louvar, para orar. Nós somos um reino de sacerdote. A nossa visão diz: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é o que, meus irmãos? Sacerdote. Diga sacerdote. Oh, irmãos, a gente não vem para observar o louvor. Por isso que eu fiz questão de orar sem louvor, para a gente juntos. A gente não vem para observar o louvor. Você não está aí para olhar, o louvor hoje, viu? Sei não. Não, filho. Você é sacerdote, você vem para louvar. Para se achegar na presença. Se a igreja entender isso, filho. Aleluia. Uma série, pastor. Somos todos sacerdotes. São uns 2 meses falando. Sabe por que as cadeiras estão vazias ainda? É porque os irmãos não entenderam que eles são sacerdotes. Não, jejuar não é para mim não. Isso é para os pastores, para os líderes. Ai, glória a Deus que tem pessoas aqui que nem são líderes, não são nem da liderança, mas estão aqui conosco. Sabe, porque você entendeu que você é sacerdote. Aleluia. Tem alguém aqui que não é parte da liderança? Levanta a mão para eu conhecer você. Filho, alguém olha para ele aí e diz para ele: você é sacerdote, filho, você entendeu. Você entendeu perfeitamente. Aleluia. Sabe, assistir um culto na Bíblia, olha só. Assistir um culto na Bíblia era você assistir o sacrifício lá dos animais. Era isso. Para você ter ideia, no Novo Testamento, não tem mais templo, filho. Acabou o templo foi destruído. Luiz, mas Jesus ia para o templo. Porque estava lá, mas Jesus disse: não ficará pedra sobre pedras. E no ano 70 foi destruído. Então o cristianismo não tem templo. Só foi ser construído paredes, prédio para a igreja no ano 300. Então veja, de Cristo até o ano 300 não tinha templo. 300 anos sem templo. Não tinha paredes. A igreja se reunia nas casas. E o mover de Deus acontecia. Aí depois do templo, a igreja entrou na idade das trevas, né? Que quase a igreja se acaba. Mas glória a Deus que o Senhor é fiel, né? E aí, na reforma protestante, aí chega Martinho Lutero, no ano de 1516, não me falha a memória. Aí chega ele, e qual que é uma das bases da reforma? É que
o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos podem entrar na presença de Deus. Todos podem servir a Deus. Todos podem, adorar, louvar, interceder, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Todos. Esses dias eu vi um padre, né? E ele dizendo que a gente é muito orgulhoso, porque a gente não quer depender de outros. A gente quer ler a Bíblia sozinho. Mas é exatamente o que a Bíblia diz, filho. Não tem mais sacerdote. Oh, bom dia, Espírito Santo. Rezar a missa em latim, onde ninguém entende. Não, filho, você é sacerdote. Você pode ler a Bíblia sozinho. Aleluia. Então por que temos pastores, Luiz? É verdade. Deus concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Mas qual que é o propósito deles, pastora? Para aperfeiçoar os santos. A gente está aqui para treinar você, para você exercer o seu sacerdócio. Amém. Você não pode depender do seu líder para buscar a Deus, do seu pastor. Demônio, para expulsar demônio, vou chamar meu pastor. Que é isso, filho? Você está desonrando a Cristo. Se acontecer isso, e eu oro para que aconteça ainda, quem sabe nessa semana, né? Um demônio para você expulsar. Aí, você pode chamar os pastores, você pode, mas primeiro você vai. Aí se você não conseguir, se é para ser sacerdote, é para ser de verdade, irmão. Aí se você não conseguir, mas você consegue, porque não é você, é Deus. Quem mora dentro de você? Espírito Santo, filho. Você carrega a presença, você vai dizer, você vai sair em nome de Jesus. Você olha nos olhos dele, você não tem que ter medo de olhar para o demônio, ele que tem que ter medo de olhar para você, que você carrega a presença de Deus, você é sacerdote, você é templo. Aleluia, tem alguém aqui que é sacerdote? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, somos todos sacerdotes. Então, para a gente ir para a parte final aqui, meus irmãos, a questão agora, olha para cá. A questão agora não é apenas ser sacerdotes. Você já entendeu isso. A questão é, estamos vivendo como sacerdotes? Essa é a questão. Estamos vivendo como sacerdotes do Senhor? E por que muitos não vivem como sacerdote? Por que muitos não vivem? Muitos até sabem que são sacerdotes. Eles entendem, eles conhecem, eles sabem disso. Mas eles não vivem como tal. Não vivem como sacerdote. E isso é um grande problema para a vida da igreja. Porque se só o pastor é sacerdote, irmão, coitado do pastor. Se só o pastor é sacerdote, os demais vão ser o quê? O crente? Irmão, tem muitas igrejas aí sofrendo, irmão. Coitado dos pastores, meu Deus. Que o Senhor fortaleça, Senhor, a vida de cada um. Porque os irmãos não entenderam, sabe? É o pastor que tem que orar por eles, é o pastor que tem que aconselhar, é o pastor que tem que visitar, é o pastor. Só o pastor é sacerdote. Não é, filho. Todos nós somos sacerdotes. E se a igreja não entende isso, tem um problema sério, filho. Porque a igreja vai se tornar fraca, a igreja vai se tornar passiva, e o pior, a igreja vai se tornar dependente. Dependente do líder, dependente do pastor. Diga misericórdia. Mas o que impede as pessoas de viverem o seu sacerdócio? O que impede as pessoas de viverem o seu sacerdócio? Eu creio que o diabo ele sopra mentiras na vida das pessoas. Quais são algumas mentiras que o diabo lança no coração e nas mentes das pessoas? A primeira delas, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso é uma das mentiras mais comuns que o diabo lança. Não, Luiz, eu até acredito assim, tá? Mas ser sacerdote não é para mim. Eu não sou pastor, eu não sou líder de célula, eu não tenho experiência, sabe? Deus não me chamou. Ele pode até ter chamado, mas eu acho que isso não é para mim.
Sabe, mas Deus chamou a todos. Todos para serem um reino com sacerdote? Não. De sacerdotes. Um reino inteiro de sacerdotes. E quem é que irão reinar? Quem é que vai reinar com Cristo? São quem? Os sacerdotes. São os sacerdotes. Aleluia. Então, preste atenção. É para você, filho. Esse chamado é para você. Deus te chamou. Se na sua célula apenas o líder ora, dá quebra-gelo, faz oferta, coitado dessa célula. Coitado dessa célula. Se só o líder intercede, sabe, essa célula não é uma célula saudável. Não é. Você precisa aprender que você é um sacerdote, você está ali para servir junto com o seu líder. Cadê o líder de célula aí? Amém? Sabe, se todos na célula são sacerdotes. Todos, olha para cá. Todos devem orar uns pelos outros. Todos devem se preocupar com os visitantes. Muitas vezes a gente fala assim: o líder não se preocupa. O líder não acompanha as pessoas que vêm do encontro. É verdade, mas não é responsabilidade apenas do líder. Diga, é minha também. Porque eu sou sacerdote. Se todos os membros entenderem essa verdade, irmãos. Todos os membros entenderem essa verdade. Jesus. Amém. Todos devem estar disponíveis para aconselhar, para ouvir. Mas o que acontece se não temos essa verdade clara no nosso meio? Se os irmãos não exercem os seus sacerdotes? Primeiro, o líder não vai aguentar fazer tudo sozinho. Essa célula vai morrer em algum momento ou outro. O crescimento fica o quê? Bloqueado. E o líder fica sobrecarregado. Entendeu? Então o sacerdócio, meus irmãos, não pode ser... Olha só. Olha para cá. O sacerdócio não pode ser terceirizado. Deus chamou você. Eu pergunto para você, por que você ainda não está liderando uma célula, filho? Por que você ainda não é um líder em treinamento? O que está te impedindo? Isso não é para mim. Peraí, quem te chamou? Quem te tornou um sacerdote? É você mesmo ou é Deus? É Deus, filho. Não depende de você, depende dele. Já te chamou para isso, para sermos sacerdotes. Mas qual é a outra mentira? Eu não sou digno. Eu não sou digno, já pequei demais, Luiz. Minha vida não está no nível como da pastora Fran, da pastora Deise, da Maiara. Meu nível não está no da Maiara. Não, preciso crescer. É o que, Maiara? Apoio. Não, teve um irmão que me procurou, né? Rapaz, eu fico pensando, como é que eu estou liderando assim? Né? Eu estou com umas coisas assim. Eu digo, irmão, se você esperar, tá perfeitinho para liderar, filho. Irmãos, aí ninguém aqui estaria liderando, viu? Ninguém, não é verdade, pastor? E eu vou falar para você, não se escandalize. Pastor tem defeito, viu? Pastor peca também. Então é tudo sacerdote. Ele só é um sacerdote que foi colocado por Deus para abençoar mais, né? Para treinar. Mas todos nós somos sacerdotes. Amém. Então, eu não sou digno. Pense numa criança. Quando ela começa a andar. Tá ali minha filhota ali, ó. Olha lá, tentando andar. Ó. Soltou. Ei, segurou de novo. Olha lá, pegou. Correu. Então, filha, ela tropeça. Ela cai. Ela erra. Olha lá, gritando. Ela tropeça, ela cai, ela erra. Mas eu pergunto, eu e a minha esposa Érica, linda, ela que está ali, maravilhosa, amém, sacerdotisa. Olha lá, caiu. A gente vai rejeitar ela? Quando ela cai, quando ela erra, a gente vai rejeitar? A gente sabe que é um processo de amadurecimento. A mesma coisa é com você, meu filho. A obra não está completa. É uma obra em construção. Já está no mundo espiritual, né? A obra já está consumada na sua vida. Mas você sabe, experimentalmente, você está sendo na sua alma transformado de glória em glória. Então não se limite. Você é um sacerdote. Você pode liderar, Isaac. Você pode liderar, Beatriz. Você pode liderar, David. Todos vocês podem liderar, filho. Todos vocês, por quê? Vocês são sacerdotes do Senhor. Sabe, a Bíblia diz lá em Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19.
Diz assim: tendo, pois, irmãos, timidez. Timidez? Intrepidez. Para quê? Para entrar no santo dos santos. Pelo quê? Pelas suas obras? Pela sua santidade? Pelo quê? Pelo sangue. Para de olhar para você, abençoado. É pelo sangue. Ai, meus irmãos, se toda a igreja entender essa verdade, Jesus do céu, vai ser avivamento puro. Não é pelas suas obras, é pelo sangue de Jesus. Vamos continuar lendo. Diz assim no verso 20, olha só: pelo novo e vivo caminho, que nós o consagramos, é isso? Quem consagrou? Ele, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha lá, pela nossa carne? Pela dele, verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena o que, meu irmão? Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, água da palavra. Verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Verso 24, para a gente concluir. Não, só até ali mesmo, tá bom. Aleluia, meus irmãos. Sabe, então, quando isso não acontece, a oração fica limitada, filho. Se só um ora, sabe, a célula não amadurece, a igreja não cresce. Qual que é a outra mentira do diabo? Essa aqui eu acho que é uma das mais interessantes. Não tenho tempo. Não tenho tempo, Luiz, para liderar as coisas da igreja. Minha vida é uma correria. Nós vivemos uma correria, né, Luiz? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho redes, sabe, redes sociais, entretenimento. Tem muita coisa para eu fazer, Luiz. Tenho filho, tenho que cuidar do menino, da empresa. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O sacerdócio, ele não é uma parte da sua vida que está lá numa caixinha. Ele é a essência da vida cristã. Não é uma parte que você tem que escolher ou não sacerdote, ser um sacerdote, exercer o seu sacerdócio. Deus já te fez sacerdócio, filho. Então você tem que viver agora de acordo com a sua identidade. Você é um sacerdócio, um sacerdote do Senhor. Amém. Aleluia, meus irmãos. Se alguém, imagina, se alguém chega para você e diz assim: olha, você não tem mais tempo para respirar. O que você vai dizer para essa pessoa? Reflete aí de novo. Vou falar para você: irmão, você não tem mais tempo para respirar. O que você vai dizer? Oxe, Luiz, como assim? Isso é natural, Luiz, é parte da vida. Isso faz parte de mim, eu preciso respirar. Isso aí já é natural. Sabe, a mesma coisa é o sacerdócio. Sabe, sacerdócio, ele não é um compromisso a mais. Ele é a própria essência do cristianismo. E quanto mais nós praticamos, mais saudável e mais forte nós nos tornamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fraco espiritualmente? Você está fraco na fé? Fraquejando? Talvez é porque você não está exercendo o seu sacerdócio. Você está dependendo de outros. A Bíblia diz: eu não tenho tempo. Olha só. A Bíblia diz lá em Mateus 6:33. Será que não temos tempo ou não damos prioridade? A Bíblia diz: olha só, buscai, pois, em segundo lugar. Aleluia. Meu Deus, se estiver sendo gravado, acho que as pessoas dizem: esse irmão não sabe ler não. Mas vocês estão entendendo, né? Buscai, pois, em quê? Diga: primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar é o reino. O primeiro lugar é você exercer o seu sacerdócio. Aleluia. Eu queria chamar o louvor aqui em cima.
Eu vou pedir para a pastora Deise orar por nós, fazer o apelo aqui, amém? Toda a equipe de louvor já pode subir. Então veja, preste atenção, a gente está encerrando. Tempo com Deus, filho, não é tempo perdido. Para você que é cheio de tarefa, cheio de coisas, Deus só chama quem não tem tempo. Você já viu um preguiçoso liderando uma célula? Deus só chama aquele que está ocupado. Os nossos líderes de célula, discipuladores, são tudo ocupados, cheios de trabalho, cheios de demandas. É porque Deus só chama quem não tem tempo, filho. Então se você é daqueles que tem muitas tarefas, faculdade, escola, trabalho, menino, cachorro, gato, Deus chamou você, filho. Você é sacerdote. Aleluia. Agora o que acontece, pastor, se não temos uma igreja onde os membros não exercem, pastora Deise, o seu sacerdócio? Meu irmão, as igrejas se tornam fracas. Células morrem. As famílias enfraquecem. Olha só, você é um sacerdote e sacerdotisa da sua casa também, viu? Não terceirize a sua família para o pastor, para o irmão, para o líder. Você é o sacerdote, você pode orar pela sua família. Se você não é o sacerdote da sua casa, quem vai ser? Se você não ora pelas pessoas da sua casa, quem vai orar? É igual meu tio, né? O marido da minha tia, ele dizia assim, alguém chegava para ele, irmão, ora por mim, quando você for para a igreja. Ele dizia, ora não, ora você. Mas ele não tinha esse entendimento do sacerdócio, né? Mas de certa maneira, né? Então, filho, você é sacerdócio. Olha só, para os casados aqui. Se você é casado, filho, sabe, se você exerce seu sacerdócio, seu casamento vai ser fortalecido. Se você ora pela sua esposa, se a esposa ora pelo marido, como que vai dar errado um negócio desse? Agora, quando o casamento muitas vezes começa a enfraquecer e acaba, a indiferença. Ninguém exerce o papel sacerdócio. Ninguém exerce. Mas você é sacerdócio, filho. Na sua casa, no seu trabalho, sabe? Aquilo que é ordinário pode se tornar em extraordinário, se você exercer a sua identidade. Aleluia. Sabe, se não exercermos o nosso sacerdócio, o mundo, ele vai se tornar um deserto espiritual. Estava conversando com um irmão do Vale da Bênção. Ele dizendo, irmãos, está sofrido. Temos 5 obras e não tem obreiros. Digo, oh, Senhor, as pessoas não entenderam ainda o sacerdócio. Não entenderam. 5 obras, 5 igrejas, mas não tem obreiros para tomar de conta. Aí eu falei para ele, oh, irmão, e o senhor, né, que já fez seminário, vai fazer outro, por que o senhor não, né, tomar de conta de uma obra? Ele, não, eu não. Em outras palavras, né, isso aí é para né? Sabe, irmão, quando não exercemos o nosso sacerdócio, os cristãos se tornam fracos, sem raízes na palavra. As nossas células, nossos cultos se tornam apenas um encontro social. É como um clube. Aí eu vou lá só para olhar. Quero olhar o louvor, quero olhar a palavra. Se não for bom, eu vou procurar outro lugar. Entendeu? Não é assim que muitos irmãos vivem? De igreja em igreja procurando. Sabe, mas como que nós podemos, para a gente concluir, vivermos o sacerdócio a partir de hoje? Como que podemos viver o sacerdócio a partir de hoje? Agora que você entendeu, filho, que você é um sacerdote, como começar a vivê-lo? E a primeira coisa, assuma a oração como sua responsabilidade. Você pode sim, presta atenção. Você pode sim pedir oração. Nós oramos uns pelos outros. Mas você é sacerdote também. Você pode orar por você. Não dependa de líderes. Isso não significa que você vai ser aquele individualista que não vai mais ouvir ninguém, que não vai se submeter a ninguém. Nós oramos uns pelos outros, nos submetemos uns aos outros. Mas você precisa assumir essa posição. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelo meu líder, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelo meu patrão, eu vou orar pelos meus filhos. Assuma isso. Segunda coisa, como que você pode viver o seu sacerdócio? Envolva-se na sua célula. Você já está numa célula? Se você não está,
Entra logo para uma célula, filho. Tem algum líder de célula aí? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Tem líderes aí. Aleluia. Amém. Se envolva em uma célula. Participe. Exerça lá. Quando a Bíblia diz no culto, o que é que tem no culto? Um tem salmos, outro tem cânticos espirituais, um tem revelação, outro tem palavra. Isso é o culto, filho. É cada um exercendo o seu sacerdócio. Se envolva. Quando você vier para o culto, não venha apenas como espectador. Quero olhar, o que é que vai ser hoje? Não. Você vem como sacerdote para servir, para ministrar diante de Deus. O louvor é só para conduzir, para a gente louvar junto. Mas o louvor não louva e a gente fica lá assim. O irmão não vem orar e a gente fica calado. Nós oramos juntos, amém? Já aprenderam, né? Aleluia, isso é igreja maravilhosa. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser no próximo ano? O povo tudo aprendendo a orar junto, todo mundo orando, não é só um. A louvar, não é só o louvor que louva, é todos. Meu Deus do céu, não é só o pastor que prega, todos pregam. Eita Jesus do céu. Amém. Outra coisa, ajude os novos convertidos na fé. Ajude eles. Encoraje outros também a assumir o sacerdócio. Seja o sacerdote da sua família. Ore pelos seus filhos. Interceda pelo seu casamento. Ensine a palavra de Deus dentro da sua casa. Ofereça-se como um sacrifício vivo a Deus. A gente vai encerrar agora. Eu queria convidar você a ficar de pé. Olha para cá. Ofereça-se como um sacrifício vivo a Deus. Que é isso que você é. Amém? Você é templo. Você é sacerdote. E você é o quê? Sacrifício vivo. Então, olha só. Ofereça hoje, filho, seus talentos. Senhor, eu vou usar para o teu reino. Sabe, você pertence a Ele, filho. O seu tempo pertence a Deus. O seu coração, sabe, precisa ser entregue para o Senhor nesta noite. Como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.